Nessa manhã, eu quero falar sobre o segundo propósito da igreja, que é a edificação. A edificação. Senhor, nós já temos sido muito abençoados até aqui. Louvor, a ceia, o estar com os irmãos, ver vidas sendo alcançadas pela Tua graça, vidas se rendendo a Ti, se ligando à igreja, ao corpo. Tudo isso, Senhor, já nos aqueceu muito o coração, já nos falou a alma, o espírito, já nos fez render glórias ao Teu nome. Mas agora, Senhor, nós vamos abrir a palavra e não podemos deixar de pedir que agora o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre mim com poder, com unção, que no abrir dos meus lábios, da minha boca, haja graça, haja poder, unção do Espírito. E no coração e na mente dos irmãos que estão sentados, participando, da mesma maneira venha, Senhor, uma bênção de unção, de esclarecimento, de entendimento. Que a palavra seja muito simples, muito clara, porém profundamente eficaz. Que haja coisas novas acontecendo entre nós nessa manhã. Que haja relevância, Senhor, em estarmos aqui nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. A edificação na igreja. Eu escolhi alguns textos da palavra para remeditarmos e acrescentar algumas coisas que durante essa semana eu achei que eram importantes, porque edificação, talvez a maioria que julgue que já seja algo que ele já conhece, já ouviu bastante. Então, eu queria que você se aproximasse dos textos que vão ser projetados, como se você nunca os tivesse lido, e atentasse àquilo que a palavra está dizendo. E nós vamos então acrescentando alguns pensamentos, alguns comentários, para que nessa manhã haja edificação. Pode começar, Rafael, por favor? Disse Deus, vocês estão enxergando o que está ali na tela? Estão enxergando? Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Aí veio o pecado, depois Israel, a igreja, o Novo Testamento, e agora Paulo está dizendo aos Efésios, Deus, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E todos nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E vos revestistes do novo homem, que se refaz, é feito novamente, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando você vê esses textos com atenção,
você logo nota que há algumas ideias e algumas palavras que aí estão se repetindo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E depois do pecado, há um processo, um projeto de Deus de resgatar, de refazer a imagem em nós através do pleno conhecimento de Cristo. O que é que significa, na verdade, termos recebido a imagem e semelhança de Deus? Por que é que, como homens, fomos criados diferente dos animais e só nós, homens, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, diferentemente dos demais seres criados? O que é que o pecado tirou de nós? O que é que o pecado nos roubou? Porque após a salvação e o novo nascimento, a palavra diz que precisamos ser refeitos, que nós precisamos ser novamente feitos por meio de um pleno conhecimento de Deus. Deus nos criou e a palavra diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o modelo que Deus usou para nos criar é o modelo da sua própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos fez com a sua imagem e semelhança. Muitos de nós vivemos nos perguntando se nós temos a imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que Deus tem olhos, Deus tem braços, Deus tem pernas, e nossa preocupação é com essas questões, mas esta para mim não é a questão primordial da afirmação de que nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Para mim, o que tem que chamar a nossa atenção é que nós fomos feitos, o nosso aparelhamento, a nossa capacitação, a nossa adequação, como fomos feitos física, emocional e espiritualmente, são adequados para que esse projeto de Deus se realize em nossas vidas. Nós recebemos este físico, este emocional e esse espiritual, assemelhando-nos ao Pai e ao Filho, exatamente, sobretudo, para que a gente possa sentir falta, aspirar, desejar a comunhão com o Pai e ter comunhão com Ele, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si. Essa imagem e semelhança é essa possibilidade, essa adequação, essa dotação, capacitação dada ao homem de ter com Deus a mesma relação, a mesma comunhão que o Pai tem com o Filho, com o Espírito e entre eles. É a capacidade, a capacitação de termos a intercomunhão uns com os outros em amor, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si. É essa capacidade de ouvirmos suas palavras, recebermos suas revelações e ensinos e irmos sendo gradativamente e progressivamente transformados. Numa linguagem de engenharia civil, sermos edificados até chegarmos a sermos cada um de nós como Ele. E como é Ele numa forma humana? É como Cristo encarnado se manifestou. O projeto de Deus para o homem é ser exatamente como o Cristo encarnado foi. A palavra diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. E o pecado nos afastou desse Deus, dessa comunhão, dessa condição, dessa possibilidade, desfigurou essa imagem divina em nós, manchou, deteriorou, física, emocional e espiritual. De maneira que a salvação, de uma forma de se ver, é o resgate do projeto de Deus.
E a edificação é uma desintoxicação daquilo que o pecado borrou, manchou, tirou, imprimiu em nós, transformando esse homem que somos hoje num projeto distante do homem que saiu das mãos de Deus. Quando a gente olha os evangelhos, quando a gente olha o Sermão do Monte, a ética do Senhor no Sermão do Monte, quando a gente olha para Jesus, o homem perfeito, projeto de Deus, andando, falando, ensinando, as prioridades de Jesus, o comportamento de Jesus, suas ações, seus relacionamentos, seus sentimentos, suas reações, suas maneiras de se relacionar, seus maiores desejos e aspirações. Quando a gente olha para Jesus e vê nele a obstinada decisão de buscar estar com o Pai. Quando a gente olha para Jesus nos evangelhos e vê como todo o tempo ele fala que quer fazer a vontade do Pai. Quando a gente olha para Jesus e vê essa despretensão de ter, de poder, de parecer, então descobrimos que distância há entre o homem que somos hoje e o homem planejado por Deus para que sejamos. Projeto de Deus, a verdadeira humanidade, que Deus projetou para mim e para você é sermos como Jesus foi e revelou e ensinou nos evangelhos. E é uma frustrante imagem essa que hoje temos. E é interessante que mesmo quando nós nos achegamos ao Senhor, somos alcançados pela palavra do Evangelho, começamos a entender e perceber essas prioridades, essa ética, esse exemplo de Jesus, nos apegamos com tanta força com esta humanidade que somos hoje, distante da verdadeira humanidade de Jesus e do projeto original de Deus, que tentamos fazer uma síntese, tentamos trazer a palavra do Evangelho para aplicá-la às nossas vidas de homem de hoje. Tentamos fazer uma estética evangélica, uma plástica evangélica, adequando a mensagem do Evangelho a quem somos hoje. De uma forma ou de outra, parece que estamos fazendo retoques na imagem, preenchimento, botox aqui ou ali, com a injeção e injeções de princípios, normas, prioridades, mas aferrados estamos a esse homem que hoje somos. Só somos totalmente humanos quando formos iguais àquilo que Deus projetou para nós no início. A edificação, num certo sentido, então, é esse processo de resgate da imagem divina original, a devolução, a restauração naquele que nasceu de novo do Cristo em nós. E nesse sentido, edificação e santificação se confundem. Segundo texto, Deuteronômio 4:10 diz: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. A metodologia de Deus para nos levar novamente a essa
humanidade original, a resgatar esse projeto de homem que ele fez para cada um de nós, está aparecendo nesse versículo do Antigo Testamento. A palavra que no hebraico está traduzida para a nossa língua como reúne, é no grego a palavra eclésia, que dá origem à palavra igreja. Ou seja, o que Deus está revelando aqui é que a sua metodologia é a metodologia de chamar para fora, tirar do meio, separar para ele. E aqui está o sentido de igreja e, ao mesmo tempo, de santificação, porque igreja significa, eclésia é tirar para fora, e santificação tem a tradução ou santidade de separar, tirar do meio, de maneira que a metodologia de Deus de restaurar-nos é a metodologia de fazer um chamado, uma separação para um propósito divino. Os farei ouvir minhas palavras. Porque além de um propósito, ele tem um resultado esperado. Qual é o resultado esperado? Quero que eles aprendam a temer-me todos os dias. Então Deus tem um propósito na igreja, é chamar-nos para ouvi-lo, para estar com ele. E ele tem um resultado esperado, e esse resultado é que em nós haja produção de um temor todos os dias. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o sábio Salomão. E o temor não é o sentido de você ter medo de Deus. Estar na igreja porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de morrer sem Jesus, você tem medo do que vai acontecer depois. O temor do Senhor aqui tem o sentido de alguém que se encontra com alguém infinitamente maior e tem um quebrantamento e uma reverência que gera uma confiança e uma entrega. Esse é o temor do Senhor. A palavra que é traduzida para a nossa língua como temor é uma reverência quebrantada de alguém que confia e se entrega. E esse é o resultado do que o Senhor tem para a igreja. E há também aqui uma responsabilidade, a responsabilidade retransmissora ou reprodutora, quando diz, e então eles vão ensinar as outras gerações. Então precisamos nessa manhã, olhando para esse texto e pensando sobre igreja, entender que a igreja não é apenas a reunião de pessoas que comungam de uma mesma fé e estão aqui reunidas porque vão adorar, cultuar o mesmo Deus. É isso também. A igreja não é apenas o encontro da família de Deus, onde os filhos se encontram para suplicar ao Pai ajuda, proteção, amor. Também é. A igreja não é apenas um lugar onde nos abrigamos dos nossos problemas, conflitos, dores. É também. A igreja não é apenas um refúgio da perseguição da vida, do mundo, do nosso inimigo, é também. Mas, sobretudo, a igreja é o lugar onde precisa haver edificação. Quando viemos à igreja, estamos vindo com a consciência e o desejo de que Deus nos chamou porque Ele quer falar. E Ele quer falar porque Ele quer que ouçamos. E Ele quer que ouçamos para que isso gere em nós temor. E o temor nos transforme e nos responsabilize com a reprodução do ensino que Ele foi revelando. Como tem sido deixado de lado na igreja essa vertente, esse papel primordial de que a igreja é lugar de ouvir ao Senhor e, como resultado, isso produzir em nós transformação e gerar em nós o espírito de reprodutores da palavra.
Fazemos da igreja nosso abrigo, nosso encontro de família, lugar de adoração, lugar de culto, mas somos capazes de sair daqui, chegarmos ali na porta, sem sabermos uma só frase do que foi ministrado, sem nos lembrarmos do que ouvimos, e do que nos foi dito, e do que nos foi pedido, do que nos foi cobrado, que decisões, que posições vamos tomar, responsabilizando-nos com aquilo que ouvimos. Terceiro texto, Mateus 28 é, de uma certa forma, o mesmo conteúdo de Deuteronômio 4. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Deus não nos tem chamado apenas para sermos salvos. De vez em quando eu falo sobre isso. Deus não nos tem chamado apenas para sermos livres do inferno. Muitos acham que evangelização é dar salvo-conduto do inferno para o céu. É dar a cada um passaporte carimbado como da terra para o céu. E depois que você evangeliza, ou depois que você é evangelizado, e bota no bolso o passaporte para o céu, você acha que já chegou a tudo, que já tem tudo, e vai sentar no banco da igreja esperando até o dia que o Senhor te chamar, e você passar na alfândega celestial para mostrar o passaporte e dizer: eu posso entrar porque eu fui lavado pelo sangue do Senhor. Mas se você, depois da salvação, viver 5, 10, 20, 50 anos na igreja, só com o passaporte no bolso, essa vida cristã, esse evangelho abraçado, fica frio, monótono, cansativo, enfadonho. Vou fazer o que na igreja? Já tenho a salvação. Nossa doutrina reformada nos assegura que a salvação é imperdível, de maneira que eu não vou perder a salvação, então tá legal. Já tenho tudo, já alcancei o que o Senhor tem para mim. Porém, o evangelho, que é boa nova, boa notícia, a boa notícia não está toda aí, na salvação. O evangelho tem, dentro da boa notícia, a possibilidade de readquirirmos a imagem de Cristo em nós, resgatar em nós a vida como ela é. O que Deus, e para o que Deus nos tem chamado, não é para tirar você do inferno e botar no céu. Ele nos tem chamado para voltarmos ao projeto original. E a salvação é apenas o ponto zero. É botar você na linha de largada, esperando o sinal verde acender, ou a corneta tocar e você fazer a caminhada. Tem gente que fica 5, 10, 15, 20 anos parado na linha de largada, soa a trombeta, acende luz verde, a luz verde já está fraquinha, ele continua ali firme, plantado na linha de largada, quando na verdade o evangelho te salvou para uma vida nova. João 10,10 diz, Jesus está afirmando: eu vim para que vocês tenham vida, mais uma qualidade de vida abundante. Há muita gente que traduz esse verso assim: ele veio para me tirar da morte eterna e me dar vida eterna. É também. Mas a palavra eu vim para que tenham vida em abundância, essa palavra no grego tem o sentido de plena, plenitude, mais do que é o supérfluo, uma vida de qualidade. Ou seja, Deus nos chamou porque quer resgatar em nós a humanidade verdadeira do plano original. Então, evangelização pressupõe que há uma qualidade básica
Uma característica fundamental é que nós nascemos de novo, somos um recém-nascido, mas que recém-nascido saudável é aquele que cresce e se desenvolve. Não é aquele que fica a vida toda dentro do berço. Quando você vai visitar o recém-nascido de um amigo, de um parente, você chega lá e diz que gracinha, lindinho, é a cara do pai, é a cara da mãe. Mentira, porque recém-nascido não tem cara de ninguém. Dizem uns maldosos que nem tem cara de joelho. Não tem. Aí você chega lá e diz que gracinha, olha que lindinho, olha a chupetinha na boca dele, que coisa linda, olha, fica tão bonitinha ela de chupetinha rosa. Mas se 5 anos depois você for fazer uma visita a esse mesmo casal, e 5 anos depois a mesma filha ou o mesmo filho ainda estiver dentro do berço com a mesma chupeta rosa, você vai ficar profundamente preocupado, porque aquele recém-nascido, que 5 anos atrás era lindo e saudável, revela, pelo fato de não crescer e se desenvolver, gravíssima enfermidade. Salvação é novo nascimento, para crescer, para desenvolver-se. Mas há um outro elemento claro aí nesse texto. A salvação, o evangelho, não é apenas para nos fazer nascer de novo, mas para nos fazer discípulos. Não podemos fugir disso. Em outras palavras, nós somos mais que crianças nascidas, somos alunos. Somos aprendizes. Ou seja, estamos gerados de novo para iniciar uma jornada de aprendizado, para que também nos tornemos mestres. Agora você e eu começamos a entender um monte de problema das nossas igrejas. Quando não entendemos isso, o que acontece? A igreja é uma grande maternidade, um grande berçário. Ou seja, você vai à igreja, encontra aqueles irmãos amados, um grupo bonito, como nessa manhã, e nós encontramos aqui gente que se converteu há meses, gente que se converteu aqui há 3 anos, gente que está aqui há 10, há gente aqui que já está convertido, nascido de novo há 50 anos, todo mundo aqui junto. Mas quando você vem e começa a ouvir, conversar, extrair o diálogo, os pensamentos, os projetos, atestar o estado espiritual, você descobre que está dentro de um grande berçário. É como se estivéssemos vivendo aquele chororô. Quem já foi a um berçário, quem não foi a uma maternidade visitar um neném, no primeiro e no segundo dia, teve a oportunidade de ir na janela do berçário, ficar olhando, ou abrir a porta para ouvir, sabe que vai ouvir um choramento, um chororô, dizer, não sei como essa enfermeira consegue ficar aqui dentro 12 horas de plantão com esse choro contínuo. Mas tem pastor que passa o ministério inteiro vindo aqui para o púlpito, ou ir para o gabinete de aconselhamento pastoral, ouvir choro contínuo, porque a igreja nunca entendeu que ela nasceu para crescer e se desenvolver, mas continuam sendo bebês. Bebês de passaporte no bolso, mas bebês, que acham que vir à igreja é para orar, adorar, cantar, contribuir, abraçar, ser abraçado e vamos embora. Ele é recém-nascido, mas ele não entendeu que ele é discípulo, que ele é aluno. Igreja não é berçário, igreja não é casa de festa. O fato de eu ser pediatra e ter 3 filhas pequenas me tem levado muito à casa de festa. Hoje em dia ninguém mais faz festa para filho em casa. Todo mundo vai numa casa de festa, bem bonita, bem colorida, quanto mais barulhenta, melhor. Paga, entra e fica ali aquele tempo com os seus filhos. Tem crente que pensa que igreja é casa de festa. Vai ter alguém tomando conta do filho, tem muita distração, tem muita coisa legal, muita coisa colorida, ainda serve um hamburguinho.
Já viram lanche de casa de festa? Um pacotinho desse tamaninho, com 4 batatinhas palito fincadas e um hamburguinho que você abre e nem acha onde está a carne. Mas para muitos a igreja é assim, não preocupa se vai servir batata frita, se vai servir comida. Se tiver um hamburguinho, tá bom. Legal é o barulho, é a alegria. Criança gosta de cor, brilho, barulho, alegria. Eu também gosto, mas eu gosto de comer, gosto de um alimento sólido, gosto de edificação. Igreja é lugar de edificação. Igreja não é berçário, igreja não é casa de festa, igreja é uma escola, é um lugar onde a gente se reúne para receber e ouvir a palavra de Deus, aprender o temor do Senhor, sermos transformados, crescermos, nos desenvolvermos e sairmos para nos reproduzir. É o que a palavra diz, não sou o que eu estou dizendo. Próximo texto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos cheguemos juntos ao pleno conhecimento do Filho. Vocês estão vendo quantas vezes os textos falam sobre pleno conhecimento? A perfeita varonilidade, a medida da plenitude de Cristo. Esse é o projeto de Deus. A divina organização da igreja, a estruturação, a ordenação, tem propósitos muito claros e definidos. A igreja, sua forma de ser, de se organizar, o seu projeto, seus propósitos, nascem em Deus. Efésios 4, lá o texto começa, Ele mesmo concedeu. Todas as vezes que a organização, a estruturação, a priorização de uma igreja não começar em Deus, vai dar errado. Porque a igreja é dele. A igreja é do Senhor. A igreja não é do pastor Josué, do pastor Theo, pastor Vanderlei, pastor Henrique, pastor Carlos. A igreja não é deles. A igreja é do Senhor. Então, quem tem que orientar, conduzir, priorizar, fazer os planos, os projetos é o Senhor. E é nele que vamos descobrir quais são os planos e os projetos para essa comunidade aqui localizada, aqui em São Francisco. É dele, ele mesmo. É Ele quem concede dons, é Ele quem concede ministérios, e o objetivo de Deus é aperfeiçoamento dos santos. Deus está nos chamando para sermos trabalhados, corrigidos, aperfeiçoados. Para quê? Porque Ele tem um ministério, tem um serviço para nós. Nós temos que tirar da nossa mente definitivamente a história de que membresia de igreja é assistência, membresia de igreja é preparo para serviço. Quem não trabalha, quem não faz, quem não realiza, quem não executa, não está na igreja. Você não está sendo chamado para vir aqui assistir nada, você está sendo chamado para vir aqui participar, ser treinado, ser transformado e sair com um ministério de retransmissão, de reprodução e de serviço. É o que está dizendo o texto. Somos aperfeiçoados para o serviço. É uma capacitação, é uma edificação que tem que nos levar, por meio do pleno conhecimento do Filho, a uma transformação que nos leve a ser como plenamente é Jesus. Como é plenamente Jesus? Veja nos evangelhos. Jesus é como está nos evangelhos e esse é o meu alvo. Eu tenho que ser como Jesus. E a distância que hoje há entre eu e Jesus é o tempo que eu vou ter para ser edificado, transformado, para chegar a ser como Jesus. Se a igreja não é uma casa de festa, se a igreja não é um berçário, é uma universidade que tem pós-doutorado que nunca acaba.
Só no céu vamos chegar ao fim, pela eternidade. Mas agora, a minha e a sua responsabilidade é recebermos a palavra, ouvirmos a palavra, sermos edificados, sermos transformados, para sermos dia a dia após dia, mais parecidos com Jesus. Há metas na igreja, há propósitos numa igreja. A igreja não é uma reunião sem sentido, não é um encontro festivo, ela tem propósitos e metas. Próximo slide, por favor, Rafael. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, o Espírito da palavra do conhecimento. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. 1 Coríntios, procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, para que a igreja receba edificação. A palavra está dizendo que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres. Procuremos principalmente profetizar, porque a profecia traz edificação. O que é que isso significa? Significa que Deus está enfatizando dons ministeriais de ensino, de revelação. Por quê? Porque quem conhece mais de Deus, seu culto, sua adoração, sua evangelização, sua comunhão, se tornarão mais íntegros, verdadeiros, sinceros e, portanto, aceitáveis ao Senhor. Além disso, se é para que a igreja receba edificação, fica claro que os dons do Espírito e os ministérios da igreja não são fins em si mesmos. A igreja recebe dons e tem ministérios para glorificar a Deus e edificar o povo. Tem gente que passa a vida inteira girando em torno de dons, quer ver dons, quer ter dons, quer participar de dons, quer uma igreja que tem dons, quer uma igreja que bata o pé, que cante alto, que parede trema, que janela caia. Eu quero isso tudo. Desejo que a Betânia tenha parede que treme, janela que caia. Quero isso tudo. Acontece que a palavra diz que estas coisas têm um fim, e são glorificar a Deus e edificar o povo. Se não glorifica a Deus, se não edifica o povo, ela está sendo dons em dons por dons, ter dons por causa dos dons, participar de um grande show. Próximo slide. Oséias, profeta do conhecimento. Leia Oséias e marque quantas vezes a palavra conhecer e conhecimento, o verbo aparece. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sem conhecimento, nosso povo é frágil, imaturo, inseguro, enganável, manipulável. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa. Porque misericórdia é o que eu quero, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus não está tão interessado se a liturgia é perfeita, se o hino tem uma teologia certinha, se a guitarra e a bateria batem direitinho no ritmo, se você vem e senta quietinho, bonitinho, se você come e participa da ceia bonitinho, arrumadinho. Deus não está preocupado com a liturgia perfeita, mas com a obediência, com o coração, com o interior quebrantado. Para Deus é mais importante um coração piedoso, misericordioso, do que o ato. Eu listei aqui uns 6 textos, mas não vou lê-los. Se o pastor Theo concordar, vou disponibilizar toda essa palavra por e-mail para aqueles que desejarem, ou enviamos para todos. Então, todos os textos que estão anotados, que eu não estou lendo aqui, se você desejar,
baixe no seu computador, imprima e faça o estudo em casa. Se não quiser, delete, não tem problema. Conhecer. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. E o sentido bíblico de conhecer aqui não é apenas de receber informações. Ok, captei, ok. Não é isso. O sentido bíblico do verbo conhecer, da expressão conhecer, não é de um frio acúmulo de informações, mas de um relacionamento de entrega, de amor, um relacionamento íntimo. É o mesmo verbo que aparece em Gênesis 4:1. Gênesis 4:1, o mesmo verbo é conhecimento. Gênesis 4:1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu. Coabitou é conhecer. Quando o anjo, em Lucas capítulo 1, anuncia a Maria que ela daria à luz ao Senhor Jesus, ela diz: como farei isso se nunca conheci varão algum? Portanto, na expressão bíblica, o verbo conhecer não está tratando de pessoas que recebam apenas informações, mas tem que haver um envolvimento. Em primeiro lugar, envolve a mente. Quando você toma conhecimento e descobre as verdades a respeito de Deus, é um envolvimento do encéfalo, da mente, do intelecto. Mas tem também o sentido de que isso imediatamente envolva os seus sentimentos. Essas verdades de Deus que você vai ouvindo, recebendo, elas imediatamente descem ao coração. Essas coisas de Deus, elas precisam tocar, sensibilizar o nosso coração, produzir uma apertura por dentro. Como dizia no Antigo Testamento, as minhas entranhas se apertaram. É um ensino e uma revelação que quebranta, que gera afeto, que gera amor, que gera um desejo de estar ligado e próximo. Mas envolve também o conhecimento, a vontade, ou seja, tomada de decisões. Olha, isso para mim foi muito importante. Eu vou ouvir, eu quero obedecer, eu quero reagir, eu quero mudar, eu quero realizar alguma coisa com isso que eu ouvi. E por fim, envolve decisões. Então eu agora vou levantar e vou agir de acordo com isso. Eu concordo, eu entendo, eu fui sensibilizado e agora eu vou caminhar em cima disso. Decisões práticas. E em cada etapa dessa, o Espírito Santo é quem vai nos acompanhando, ajudando, ensinando, esclarecendo, capacitando, fortalecendo, aperfeiçoando e transformando. Isso é obra do Espírito. Ninguém se santifica, ninguém se transforma, ninguém se liberta, ninguém se cura. Você toma a decisão, você assume uma postura, você age e o Espírito Santo vem e realiza. Mais um, já vou terminar. Edificai-vos reciprocamente. A pregação da palavra, o estudo da Bíblia, são de longe os mais eficazes meios de edificação. Somos edificados, sobretudo, pela pregação que ouvimos e pela leitura e estudo da Bíblia que fazemos em casa. Mas a palavra nos diz que não é assim apenas, não é apenas unidirecional, não é apenas exclusiva tarefa do pastor, do sacerdote. Todos nós temos responsabilidade e condição de nos edificarmos mutuamente. Todos nós podemos falar, compartilhar, testemunhar, abençoar o outro e sermos abençoados pelo outro. A edificação não é um processo que gera no púlpito apenas, mas é um processo de comunhão, de compartilhar, de estar junto, de estar ministrando e dessa maneira, eficazmente, recebermos de Deus cura, libertação, transformação, edificação. Penúltimo texto esse que o pastor Carlos, domingo passado, disse que poderia ser o texto central desse período de julho. Atos 2,
42 e 43, perseveravam, a igreja original, a primeira igreja primitiva, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que interessante esse texto. Os apóstolos não tinham manuais de teologia sistemática, não tinham ido a um seminário formal. Qual era a doutrina sobre qual a igreja primitiva estava sendo edificada? Tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus, diretamente da sua boca ou visto no comportamento dele. O que os apóstolos ensinavam, ministravam, compartilhavam todo dia, era o que Jesus havia dito e feito. E era isso que ia sendo meditado, compartilhado. E isso era feito com a consciência de que o tempo era curto e a missão era muito longa, de maneira que não havia na igreja a ideia de um tempo muito frouxo, muito solto. Ao contrário, havia um sentimento de pressa, de urgência. Como eram os cultos, como era a mensagem que os pastores pregavam. Abra Atos 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ver Pedro pregando. A mensagem era muito simples, muito curta, Ângelo, muito objetiva, muito direta, e a mensagem dizia: pecado, condenação, cruz, arrependei-vos, salvação individual, entrega da vida ao senhorio de Cristo. Essa era a mensagem evangélica. Todos pecaram, todos estão condenados, a cruz é o caminho da salvação, Cristo encarnou, você precisa se arrepender, a salvação é individual e você entregue a vida ao Senhor Jesus para ser o seu Senhor. Não havia massagem de ego, não havia carícias, não havia tempo para fazer aquelas mensagens psicológicas bem preparadas, bem arrumadinhas. A igreja não tinha muitas preocupações em ser muito atraente, muito agradável. Havia um sentimento de fidelidade àquilo que ouviram e viram, e um sentimento de urgência. O que tinha que ser pregado e anunciado era isso: somos pecadores, precisamos de arrependimento, o caminho é a cruz, o sangue derramado e a vida entregue ao Senhor para você seguir em senhorio, sob o senhorio dele. Igreja não era uma alternativa legal, não era algo muito bem contextualizado, ao contrário, era um escândalo para muitos. E então haviam sinais. Todo o livro de Atos mostra que o ministério de Jesus e no ministério apostólico, os sinais e prodígios eram comprovadores de que a palavra pregada era verdadeira, de que as pessoas que pregavam eram autenticamente comprometidas com o Senhor, que ali havia poder do Espírito e revelava o amor e a misericórdia de Deus. Sem esses elementos não havia sinais e prodígios. Quando Jesus cura aquele homem que desce paralítico numa maca, ele diz: estão perdoados os teus pecados. A ministração é espiritual. E o povo riu. Diz: quem é ele para perdoar pecados? O que é que Jesus diz? Então, para que você saiba que eu posso perdoar pecados, então levanta, toma o teu leito e anda. Onde os prodígios e sinais estavam atestando que a palavra dele de perdão de pecados era verdadeira, tinha poder, era autêntica. Muitos vivemos a vida inteira na igreja buscando a igreja com sinais, prodígios e milagres, e conferimos se uma igreja é do Senhor ou não é, quente ou fria, se há ou não há milagres, prodígios e sinais. Mas quando você fala em estudar, em abrir a palavra, em vir à escola dominical e vamos ensinar doutrinas, você vira o nariz, fecha a cara e diz: de doutrina já estou satisfeito, não quero mais palavra, a palavra é fria. Eu quero é o espírito que é quente, mas o espírito quente só vem quando ele atesta que a palavra pregada é fiel, verdadeira e autêntica. Sem palavra fiel, verdadeira e autêntica, a igreja é casa de show. Outros não gostam, não querem participar de manifestações sobrenaturais do Espírito e optam por uma igreja apenas devotada ao estudo e à palavra. Tá bem, é uma decisão.
Mas posso assegurar que uma igreja que tem a palavra e a pregação e abre mão do Espírito, vai em pouco tempo esfriar, perder o ardor, perder o quebrantamento, perder a evangelização, porque quem gera isso é a presença atuante do Espírito. Sem a presença atuante do Espírito, não há quebrantamento, não há adoração, não há serviço. Os verdadeiros milagres não são manipulação nossa, não são marcação e programação da igreja. Venha que amanhã é dia de milagres. Venha, traga a sua doença, sua dor, o seu problema, que amanhã você vai ser curado. Olha, ninguém tem a agenda de Deus. Os milagres são vivos, verdadeiros, atuais, acontecem, mas são manifestações autônomas de Deus. Ele é quem decide, é Ele quem vem, é Ele quem faz, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e a quem Ele quer. Nossa tarefa é abrir o espaço, crer, dar oportunidade, orar e ser fiel na palavra. E Ele faz o resto. E tem feito. Último slide. A esse respeito, nós temos muitas coisas para dizer, mas são difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. E essa palavra aí no grego significa vocês estão sendo negligentes para ouvir. Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, novamente tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quando uma igreja não é responsável com o tempo, quando uma igreja deixa o tempo se esvair por entre os seus dedos, então essa igreja está sendo negligente, gerando um prejuízo enorme para si mesmo e para toda a comunidade, porque aí está falando de uma comunidade, de um grupo, de uma igreja. Quando metade, um terço, um grupo é negligente, toda a comunidade sofre. Tem muitas coisas lindas, maravilhosas, profundas para Deus revelar à nossa igreja. Mas quem sabe Deus não está podendo porque nós estamos precisando repor alguns princípios elementares. Nossa igreja é composta de muitos grupos diferentes de origem. Nós temos aqui crentes e amados irmãos que vieram de várias denominações diferentes, que trazem um misto, uma miscelânea de conhecimentos e de doutrinas, de maneira que às vezes você senta no meio de um grupo para ouvir o que está sendo falado sobre alguns temas que a gente pode até considerar de básico, e ouve coisas absolutamente não só diferentes, como totalmente opostas. Tem ainda muitos irmãos entre nós que acreditam que todo mundo vai se salvar no fim, que o amor de Deus é tão grande que ninguém vai se perder. Tem muita gente entre nós que não sabe o que vai acontecer com ele no dia seguinte, ou no minuto seguinte, ou no segundo seguinte, ao que ele morrer. Tem muita gente ainda que não sabe a respeito da obra, da atuação do Espírito Santo, dos seus dons. Mas esses são princípios básicos e elementares da nossa fé. E o Senhor fica esperando no aguardo da gente caminhar, crescer, para falar de coisas difíceis, profundas, nos dar um plus na vida, nos levar a uma vida numa qualidade superior, mas fica no aguardo que nós estamos marcando passo. O que é que você faz com tudo que houve aqui? Por quanto tempo você se lembra e guarda as mensagens e os estudos do qual você participa aqui? Que decisões você tem tomado a respeito do que você tem ouvido aqui? Edificação, obra do Senhor, obra do Espírito, para recém-nascidos, saudáveis, que vão crescer, vão se desenvolver, como aprendizes, sendo restaurados, caminhando todo dia para se parecerem mais e mais com Jesus. Quanto tempo você tem de fé? Quanto de Jesus já há em você? O quanto de transformação você tem experimentado desde que chegou aqui? Acho que precisamos voltar a estabelecer
os pontos principais e básicos da fé, para alçarmos voos mais altos. Vamos orar, irmãos, ficar de pé, pedir ao pastor Theo para fazer a oração. Obrigado, querido. Senhor, nós amamos a Tua palavra e quanto desejamos que ela cada vez mais no nosso coração crie raízes profundas, e a ela tanto desejamos obedecer, mas aqui reconhecemos que só pelo impulso, a atividade, a atuação bendita do Teu próprio Espírito que a inspirou. Ó Deus, obrigado pela palavra, obrigado por tão preciosa luz que alumia os nossos passos e o caminho diante de nós. Ajuda-nos, bendito Senhor, a crescermos. Desejamos tanto que amanhã nossa experiência de vida ao Teu lado e diante dos desafios da vida e a missão que nos tens colocado nas mãos para realizar, estejamos com uma estatura superior à de hoje. Visita-nos em nome de Jesus. Produze por Teu próprio Espírito em nós frutos que entrem para a vida eterna. Bendito Deus, muito Te agradecemos pela manhã em que pudemos, por meio da Tua palavra, celebrar vidas que tiveram seus nomes definitivamente registrados nos livros da vida. Obrigado pela recapitulação, pela recordação dos feitos benditos registrados nas Escrituras que acabamos de ouvir, que dão conta do nosso resgate para cada dia nos parecermos mais contigo. Louvamos o Teu santo e precioso nome por tudo isso. Obrigado, ó Deus, obrigado. Aqui juntos Te suplico, nós Te suplicamos que o Senhor aguce o nosso apetite espiritual pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos mais, a nos submetermos mais, a obedecermos mais, a sermos sacudidos a cada dia pelo poder insubstituível da Tua bendita palavra, que hoje outra vez trouxestes ao nosso coração. Senhor, diante de Ti colocamos a vida da Laila, nossa preciosa irmã, recentemente operada, da Estela, os pedidos que estão aqui registrados pelos irmãos e irmãs, questões que demandam uma intervenção poderosa de Deus a operar esses milagres que pertencem, como acabamos de ouvir, ao Teu próprio conselho. Tu és soberano para operares, como ao tempo, o modo, de acordo com Tua própria soberana vontade. Ó Deus, nós reconhecemos que o poder Te pertence e a Ti recorremos para que operes na cura, na solução da questão antiga, crônica, difícil, que tem produzido o mal, que tem tirado o sono. Que o Senhor restaure o que caiu em depressão. Ó Deus, só o Teu Espírito, só o Teu poder, por meio da atividade bendita e gloriosa da Tua própria palavra, que haja este milagre, estas maravilhas sendo operadas entre nós. Pedimos assim, na convicção absoluta de que o Senhor nos visitou outra vez nesta manhã. Convicção de que o Senhor nos ouve. Estamos aqui numa bendita comunhão com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor que fala, com o Senhor que ouve, com o Senhor que responde, com o Senhor cuja voz é imperiosa e soberana
sobre todos os poderes desta vida. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, eterno e todo-poderoso, e as consolações incomparáveis e cheias de virtudes do Espírito Santo estejam conosco, agora e por todo sempre. Amém. Amém.